baseados na lore. Lembrando que é baseado na história do personagem, não tem nada a ver com ele em jogo, ok? Em 10º lugar temos Syndra. Livre, enfim! Sua capacidade de evoluir e seu poder era tão grande que ela foi restrita de tentar aumentar seus poderes. Todos invejosos. Um velho mestre pôs um poder irrestrito nela para que ela não pudesse libertar toda a sua força, mas ela matou este mestre e libertou toda a sua fúria e ergueu o templo aos céus. Esse templo era onde ela treinava com o mestre e fez de lá o seu covil. Syndra está em 10º lugar, pois ela tem um poder irrestrito e também onisciente. Em 9º lugar está Aatrox. Retalhe a coragem deles. Aatrox tinha a capacidade de controlar exércitos pelo seu estilo de luta. Ele reescreveu a história de muitas guerras, pois o seu estilo de luta era hipnotizante e fazia os outros seguirem ele. Então ele conseguia fazer exércitos lutarem contra os próprios aliados se ele quisesse. Ele está presente em vários acontecimentos de Runeterra e existem até moedas, estátuas, várias coisas sobre ele, como ele fosse um deus. Aatrox é um dos seres mais misteriosos e fortes de League of Legends, sem dúvidas. Isso não é um mero massacre. É a minha obra magistral. Em 8º lugar está Anivia. O mundo deve ser salvo de si mesmo. Anivia também está presente em várias guerras, principalmente de Freljord. Ela sempre renasce, ela nunca se lembra das vidas passadas, mas ela sabe do seu propósito. Ela é um dos seres mais poderosos, pois por incontáveis eras, ela renasceu em busca de salvar este mundo. Um coração de gelo não sangra. Mais forte que Anivia está Lissandra, que também é capaz de controlá-la caso ela ganhe a guerra. Como eu disse já em vários vídeos, Anivia na skin Gelo Sombrio é controlado por Lissandra, além dos outros vários vídeos que eu fiz mostrando toda a capacidade e o poder que Lissandra tem. Conhecida como a Bruxa Gélida, ela mudou a história de Freljord e apagou da história a guerra dos Glacinatas contra os Observadores, para que um dia eles retornassem. O gelo de Lissandra é um gelo que não quebra, para você ter ideia do poder que ela tem. Agora em 6º lugar temos Azir. Shurima, seu imperador retornou. Azir tem a capacidade de invocar exércitos infinitos, praticamente imortais. Ele na sua forma de pombo ascendente tem a força de um deus. Ele talvez seja um dos únicos que pode bater de frente com os que estão na frente nesse top 10. Ele podia ser até o mais forte, porém ele sozinho, sem o exército dele, ele é fraco. Então não temos como medir exatamente a força do Azir, mas pelo que nós vemos, ele consegue sim bater de frente com muitos personagens do jogo. Você não passa de um grão de areia, Xerath. Imperadores não têm rivais, Xerath. Xerath, chegou a hora de apagar a sua luz. Reclamo agora com a Riot que eu estava falando errado o nome do Xerath, ok? Até o Azir fala Xerath, então não enche meu saco. Ele está em 5º lugar, pois o seu poder é de ascendente também, igual a Azir. Porém, o seu poder é onisciente e onipresente. O poder que Xerath possui era o poder que Azir ia ter. Porém, no ritual de ascensão, Azir o considerou como um irmão e retirou ele da escravidão. E depois desse exato momento, Xerath o traiu e o matou. E subiu no altar no lugar de Azir. Azir sendo o sacrifício para a ascensão de Xerath. Depois que ele foi liberto por Sivir e Cassiopeia, Xerath busca o seu poder máximo. Você desejou que o mundo que conhece acabe. Sim! O Devorador de Mundos, Shogat. Ele talvez é capaz de devorar tudo. Ele é conhecido como o terror do vazio. Talvez o ser mais poderoso que exista lá. A sua fala de seleção de campeão é muito peculiar, não é mesmo? Você desejou que o mundo que conhece acabe. Sim! Você desejou que o mundo que conhece acabe. Podemos ter a ideia aqui
que Cho'Gath é capaz de destruir Runeterra por completo. Nenhum dos outros citados tem a capacidade de destruir Runeterra. Lembrando aqui que Valoron é um continente e Runeterra é a terra deles. É a terra do League of Legends, como fosse o planeta Terra. Então Cho'Gath tem a convicção que é capaz de destruir tudo. Ele deve ser muito forte realmente, para ser o terror do vazio, que é um lugar que só de olhar as pessoas morrem. Agora chegamos nos 3 mais fortes de League of Legends. Estão preparados? O mago mais velho explicava que no momento em que as runas globais entraram em cena, não restava outra opção a não ser ele próprio usá-las. Ryze ficou aterrorizado ao se dar conta de que Tyros não só havia sobrevivido ao desastre, ele o havia causado. Ele continuou seu discurso doentio, dizendo ao estudante que a humanidade era uma criança descuidada, que brincava com um poder que não entendia. Tyros não podia mais fazer o papel de diplomata para ignorantes e desesperados por poder. Ele precisava impedi-los. Apesar de Ryze tentar argumentar com Tyros, foi inútil. O modelo de infinita sabedoria que ele admirava desde a infância se fora. Perante ele estava um homem normal, suscetível às mesmas tentações que os outros. As runas o corromperam profundamente, e ele continuaria a usá-las indiscriminadamente, destruindo o mundo cada vez mais. Ryze precisava agir mesmo que isso significasse a destruição de seu único verdadeiro amigo. Ele atacou com toda a energia arcana que conseguiu reunir. Tyros tentou pegar as runas, determinado a não abrir mão do poder delas. Ao tentar segui-las, o mago corrompido baixou a guarda momentaneamente, ficando desprotegido contra os ataques de Ryze. Instantes depois, o cadáver de Tyros estava em combustão no chão. Ryze se tremia todo, enquanto sua cabeça tentava processar o que havia acontecido. À medida que recuperava os sentidos, ele se viu sozinho com as runas globais, e o brilho delas o chamava a possuí-las. Forçando a si mesmo, ele pegou aqueles estranhos símbolos, um por um, e sentiu que se transformara imediatamente em algo maior, ou mais terrível, do que jamais poderia ser sem as runas. Com as mãos trêmulas, ele soltou as runas e se afastou. Se esses glifos foram capazes de corromper um mago com a integridade e a força de Tyros, como Ryze poderia lidar com elas? Mas ele então percebeu que se abandonasse a tarefa, outra pessoa encontraria as runas e as usaria. Naquele momento, Ryze entendeu o tamanho de sua tarefa. Enquanto qualquer runa global permanecesse em jogo, as guerras rúnicas continuariam a destruir toda a Runeterra. Incerto sobre qual passo tomar em seguida, Ryze viu o pergaminho que Tyros sempre carregou consigo. Cauteloso, Ryze desenrolou o pergaminho e foi iluminado com um brilho radiante. De repente, Ryze sabia o que precisava fazer. Ryze está em terceiro lugar, pois as runas são capazes de salvar Runeterra e destruí-la completamente, além de ter o poder de mudar a realidade. Em segundo lugar temos Bardo. Eu estava um pouco com o pé atrás para pôr o Bardo em segundo lugar, pois a descrição dos poderes dele é de passar entre dimensões e universos paralelos. Não diz a capacidade de força dele, mas veja o que fez eu mudar de ideia. Você não quer levantar a sua bunda mágica e me ajudar a salvar o mundo, não é? Escolha uma dimensão, Bardo. Você os confunde. Você nasceu chato mesmo ou rolou um esforço para ficar assim? Tirando as brincadeiras à parte das falas, Bardo, sendo conhecido entre Ryze e Aurelion, significa que a importância dele dimensional e até astronômica da parte do Aurelion faz o Bardo ser um ser muito importante no universo de League of Legends. Não sabemos exatamente a sua força, mas a sua importância faz ele estar em segundo lugar. Não importa em qual planeta, não importa em qual galáxia, eles sempre olham para cima espantados.
Alguns caem de joelhos e veneram. Outros escondem-se atrás de muros e torres. Mas o que realmente fazem de melhor é implorar por misericórdia. É simplesmente adorável. Aurelion Sol, sem dúvidas, está em primeiro lugar. Além de ser um dos maiores personagens do jogo, do tamanho de uma galáxia, ele forja estrelas. Sim, estrelas. Então ele é capaz de destruir sistemas solares e até criar eles mesmos. O tema de Aurelion Sol é fascinante e até me arrepia só de dizer e pensar nele. Aurelion Sol é o ser mais poderoso de League of Legends. Ou talvez não, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Veja a lista de reprodução Top Curiosidades League of Legends. Mostre para os amigos para chegar a 100 mil inscritos. Tchau!